No Mundo Maior, capítulo 7, Processo Redentor. Mal terminava Calderaro as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia pelas mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo, e Calderaro informou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Fixando a mente na extrema região dos impulsos automáticos, seus padrões de comportamento é efetivamente subhumano. Volta a viver estados primários, dos quais a individualidade já emergiu há muitos séculos. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, a maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Cumpre-nos, entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia provocada pela invasão de insulina constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento, compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. A bem dizer,
É de notar que esse recurso às reservas profundas do cosmo psíquico não é novo. Outrora, as vítimas da loucura eram conduzidas a poços de víboras, a fim de que a aborrível comoção operasse a transformação súbita da mente desequilibrada. É que, desde remota antiguidade, compreendeu o homem intuitivamente que a maioria dos casos de alienação mental decorre da ausência voluntária ou involuntária da alma à realidade. E em nosso campo de observação mais clara, podemos adir que todo desequilíbrio promana do afastamento da lei. Silenciou Calderaro por alguns instantes e em seguida indicou o pequeno acentuando. Neste caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que se conduziu o interessado no socorro. A retificação aqui reclama tempo. As águas pantanosas do mal, longamente represadas no coração, não se escoam facilmente. O plano mental de cada um de nós não é vaso de conteúdo imaginário. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico de manifestação que nos é próprio, enquanto peregrinamos na crosta planetária. Não estamos, porém, cientificamente falando, indaguei, diante de um caso típico de mongolismo? O assistente respondeu sem se embaraçar. Acompanhamos um fenômeno de desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. Quem vive na crosta terrestre terá sempre a defrontar com a forma perecível em primeiro lugar. Daí, não podermos excluir da patologia da alma o envoltório denso, nem menosprezar a colaboração dos fisiologistas abnegados, que atentos se dedicam às investigações da fauna microscópica do reajustamento das formas do quadro dos efeitos. Não nos esqueça, contudo, que analisamos agora o domínio das causas. O desvelado amigo parecia disposto a prosseguir, dilatando-me os conhecimentos a respeito do assunto, quando ouvimos passos de alguém que se aproximava. Certo, a dona da casa vinha ao aposento da criança à procura do socorro da oração. Concluiu Calderaro apressadamente. Nossos companheiros da medicina humana batizam as moléstias mentais como lhes apraz, detendo-se nas questões da periferia, por distraído dos problemas fundamentais do espírito. Relativamente aos assuntos científicos, conversaremos amanhã, quando prestaremos assistência à jovem amigo. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos, acercou-se do enfermo sem se dar conta de nossa presença espiritual. Estacou tristonha de pé junto ao berço, afagando-lhe a fronte aljofrada de suor, ao termo das contorções finais. Afastou a colcha rendada, levantou-o cuidadosa e abraçou-o, ungindo-o com o mais terno dos carinhos. O menino aquietou-se. Logo após, a genitora entrou a orar, banhada em lágrimas, afigurando-se-me um cisne da região espiritual a desferir maravilhoso cântico. Enquanto Calderaro operava reparando-lhe as forças nervosas em verdadeira transfusão de fluidos sadios que o dedicado colaborador transferia de si próprio,
Eu, de minha parte, acompanhava com vivo interesse a prece maternal. A jovem senhora entremeava de ponderações humanas a cordial rogativa. Por que não a ouvia o Senhor nos altos céus, permitindo o milagre que restituísse o filhinho ao equilíbrio tão necessário? Casara-se havia 9 anos, sonhando um jardim doméstico repleto de rebentos felizes. Entretanto, a primeira flor de suas aspirações femininas ali se encontrava irônica aberta numa fácies, horrível de monstruosidade e de sofrimento. Por que, interrogava a súplice, nasciam crianças na terra com a destinação de tamanha angústia? Por que o martirológico dos seres pequeninos? Em vão, percorrera gabinetes médicos e ouvira especialistas. Sempre as mesmas decepções, os mesmos desenganos. O filhinho parecia inacessível a qualquer tratamento. Sentia-se frágil e extenuada e chorava, implorando a bênção divina para que as energias não faltassem na luta. Calderaro, fim da tarefa que lhe competia, acercou-se de mim perguntando: desejas responder à rogativa em nome da inspiração superior? Oh, não, declinei de tal convite, alegando que isso me era de todo impraticável, depois de haver ouvido irmã Cipriana renovando corações com um verbo inflamado de amor. Objetou o orientador num gesto bondoso. Aqui, porém, não falaremos a corações que odeiam, e sim a torturado espírito materno, que reclama estímulo fraternal. O conhecimento e a boa vontade podem fazer muito. Sorriu benevolente e acrescentou: ao demais, é necessário diplomar-nos também na ciência do amor. Para isso, comecemos a ser irmãos uns dos outros com sinceridade e fiel disposição de servir. Agradeci comovido a deferência, mas esquivei-me. Faria ele mesmo Calderaro. Minha condição era a do aprendiz. Ali me encontrava para ouvir-lhe as sublimes lições. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser, e passou a irradiar-lhe tocantes apelos, como se lhe fora desvelado o Pai falando ao coração. Fundamente sensibilizado, assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação que a afetuosa mãezinha recebia em forma de ideias e sugestões superiores. Notei que a disposição íntima da jovem senhora tomava pouco a pouco um renovado alento. Observei que na epífice lhe surgira suave foco de claridade irradiante e que de seus olhos começaram a brotar lágrimas diferentes. A claridade branda, fluindo do cérebro, desceu para o tórax, de onde então se envolaram tênues fios de luz que ligaram ao filhinho infeliz. Contemplou o pequeno agora calmo, através do espesso véu de pranto e ouvindo-lhe os pensamentos sublimes. Sim, Deus não a abandonaria, meditava. Dar-lhe-ia forças para cumprir até o fim o cometimento que tomara a ombros, com a beleza do primeiro sonho e com a aventura de primeira hora. Sustentaria o desventurado rebento de sua carne como se fora um tesouro celeste. Seu amor avultaria com os padecimentos do filhinho muito amado. Seus sacrifícios de mãe seriam mais doces, toda vez que a dor o visitasse com maior intensidade. Não era ele mais digno do seu devotamento e renúncias pela aflitiva condição em que nascera? Os filhos de antigas companheiras eram formosos e inteligentes, como botões perfumados da vida,
prometendo infinitas alegrias no jardim do futuro. Também seu pequenino paralítico era belo, necessitando, porém, de mais blandícia e arrimo. Saberia Deus por que viera ele ao mundo sem a faculdade da palavra e sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria se preciso fora para que ele vivesse. Num transporte de indefinível carinho, a jovem mãe inclinou-se e beijou o doentinho nos lábios, com o júbilo de quem lhe osculasse um anjo celestial. Vi surpreendido que numerosas centelhas de luz se desprendiam do contato afetivo entre ambos e se derramavam sobre as duas entidades inferiores. Estas, de sua parte, se inclinaram também, como que menos infelizes, perante aquela nobre mulher que mais tarde lhe serviria de mãe. Calderaro tocou-me de leve o ombro e informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamo-nos. E, indicando mãe e filhinho juntos, concluiu: examinando essa criança sofredora como enigma sem solução, alguns médicos insensatos da terra se lembrarão, talvez, da morte suave. Ignoram que, entre as paredes deste lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável e o amor, até o sacrifício de um coração materno, restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado possam irmanar-se para gloriosos destinos.